Boa noite, pessoal. Alisson Macedo. Só para confirmar, eu gostaria de saber se todo mundo está me ouvindo, se estão me ouvindo bem, se minha voz está boa, se a internet está boa, se a imagem está bem também. Tá certo? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Papo de Quarentena, né, em 40 minutos. Das últimas vezes, acabamos ultrapassando um pouco dos 40 minutos. Eu até brinquei dizendo que ia mudar o nome de Papo de 50 minutos para 50, 60 minutos. Mas vamos tentar aí. Com o Dil vai ser difícil a gente terminar com 40 minutos. Mas vai ser uma noite de aprendizado, tá bom? Meu nome é Alisson Macedo. Eu sou da Sondar Consultoria, gestão de pessoas, trabalho com recrutamento e seleção, também atuo com treinamentos. Sou professor de pós-graduação em algumas instituições aqui da região e a gente está com esse projeto, né, tentando levar conhecimento, informação e desenvolvimento pessoal e profissional para clientes, parceiros, amigos, pessoas, estudantes, pessoas de várias áreas, que nós podemos sim aproveitar esse tempo de quarentena para nos desenvolver, tá certo? Essa é a terceira da nossa série. Nós já tivemos um encontro com Marcos Procópio falando das mudanças, né, do que é que nos espera depois dessa pandemia. Já tivemos com Ítalo Lucena, falamos um pouco sobre o impacto da tecnologia na gestão de pessoas. E hoje a gente está trazendo aqui o Fera Dil Casella, né, que ele vai se apresentar, mas para quem não conhece ainda, o Dil é um palestrante muito renomado, tá certo, aqui no Brasil. Ele roda o Brasil inteiro com palestras para grandes empresas, para pequenas também, tá certo? Mas o que eu quero dizer com isso é que ele é uma grande satisfação e honra tê-lo aqui, um pouquinho do tempo dele, para que a gente possa estar conversando com ele. O cara é especialista, muito bom na área de vendas, na área de comportamento, enfim. Então, eu vou chamar ele aqui para entrar. Selecionei algumas perguntas de vocês, tá certo? Mas aqui nos comentários, vocês também podem ir mandando perguntas que, porventura, a gente também vai estar utilizando, sim, essas perguntas, tá certo? Mas já selecionei perguntas de vocês que enviaram mais cedo na inscrição, tá bom? Sejam bem-vindos todos e também, Dil, seja bem-vindo, você agora está no ar, tá certo? Cá estou. Só para complementando, Dil, Dil é de São Paulo, não é isso, Dil? Mas ele circula o Brasil inteiro com essas palestras. E Dil, eu estou na Paraíba, sou da Paraíba, e Dil tem uma identificação muito grande com a Paraíba, né, Dil? Quando eu já vi eu participei de uma palestra sua no Congresso Paraibano de Gestão de Pessoas em 2015. Estava vendo ontem essa foto, né? E aí de lá para cá passei a acompanhar nas redes sociais, e tanto na palestra quanto em várias situações nas suas redes sociais, eu já vi você comentando lá nos comentários que ama a Paraíba, ama João Pessoa, é um possível destino aí para morar, né? Então, com certeza, seja bem-vindo mais uma vez, tá certo? Obrigado, Alisson, obrigado, prazer estar com você, parabéns pela iniciativa de levar na quarentena, geralmente é um momento em que a gente está com aquele temor, aquela coisa toda da necessidade do isolamento. Você está trazendo um encontro com pessoas, levando conteúdo sensacional, parabéns por isso. E Paraíba, aqui, coração mesmo, Paraíba é coração. Verdade, outro dia eu relacionei um monte de lugares que eu já estive aí e fiquei muito feliz de ver quantas vezes eu já estive no estado da Paraíba, com muito orgulho, com muito orgulho. Pronto. Ô, Dil, só para a gente ter uma ideia aqui, para você ter ideia, e para quem está nos assistindo também ter essa ideia, hoje tem pessoas, né, que se inscreveram, que são pessoas de Campina Grande, João Pessoa, Souza, Paraíba, Patos, Paraíba, Cabedelo, Paraíba, Pombal, Santa Rita, e nós temos pessoas de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, Caruaru, Pernambuco, Brasília, e tem um pessoal também aí de São Paulo, de Araraquara, São Paulo, Santo André, São Caetano. Então, assim, nós temos pessoas hoje de pelo menos 3 regiões que estão nos assistindo, né? E de vários estados aí também, várias cidades também. Dil, então nosso tema hoje é a gente conversar um pouco sobre as estratégias de vendas
e atendimento nesse cenário que nós estamos pós-pandemia. Eu até falo da pós-pandemia, porque a gente já fala tanto da pandemia, desse momento que a gente vive, mas a gente precisa se preparar para a retomada, a gente como profissional precisa também pensar no futuro, tá certo? Eu queria que você fizesse uma breve apresentação, inclusive, se você também se apresentar para o pessoal, que eu lhe apresentei, mas você pode também se apresentar, falar um pouco aí do que é que você faz e depois responder essa pergunta. Vamos lá, eu quero dizer, bom, deve ter vendedor a rodo aí, e Sim. Vendedor é aquele cara com... Engraçado, a gente tem uma expressão, a gente morde a trave, né? Vendedor morde a trave, tem sangue nos olhos. Tem gestores também, gestores de RH, gestores de comercial, enfim. A gente é muito otimista, a gente é protagonista do progresso. Quem tem sangue comercial nas veias sabe disso. A gente está sempre otimista. Você já viu um vendedor ter aquela sensação de vai ter uma negociação, o vendedor vai numas de essa eu não vou ganhar. Não, o vendedor entra com aquele barato de essa eu vou levar. Mesmo sabendo que está difícil, ele vai e encara a possibilidade, pode perder? Pode, mas ele vai com aquela vontade, com aquela gana de ganhar. Isso é ser protagonista do progresso, não tenha dúvida disso. E eu descobri isso, Alisson, é engraçado que eu tive, na minha formação profissional, nos primeiros anos aí, depois da minha adolescência, eu vendia muito. Engraçado, eu vendia coisas na escola, vendia ingressos de festivais, e aí eu fui fazer engenharia. Olha que interessante isso, porque aí meu sonho era ser engenheiro, construir pontes, construir coisas assim, aquelas obras enormes e tal. De repente, o que aconteceu? Eu me formei na época pós-Collor. Você acha que não era nem nascido, né, Alisson? Não. Época... Pois é. Aquela época, Collor deu aquele baque na poupança de todo mundo, aquela coisa toda. Eu me formei naquela época. Aí eu respondi a um anúncio, engenheiro de vendas, rapaz. A contragosto. Eu não queria ser engenheiro de vendas. Eu queria ser engenheiro de obras, fazer pontes, viadutos, aquelas coisas todas. Cara, mas aquilo entrou no sangue de uma forma que eu não consegui nunca mais sair da área de vendas. E é uma coisa difícil ter uma pessoa técnica, de formação técnica, que atue na área comercial. Mais para frente, quando eu fui contratar pessoas para os meus times, eu penei para ter pessoas que tivessem esse perfil técnico, mas que tivesse essa bossa, né? Esse jeitão de vendas. Isso é muito difícil da gente ter no mercado. Hoje em dia talvez seja até mais fácil, mas naquela época o engenheiro era muito quadradão, né? Ele não chutava o balde, não chutava... Ô, Nil, deixa eu só te atrapalhar aqui um pouquinho. Eu já fiz um processo seletivo para engenheiro comercial. E muito difícil, né? Porque você na universidade, ninguém se forma para ser engenheiro comercial, né? Geralmente ninguém nem sabe, nem toca no assunto. Então era muito difícil a gente encontrar engenheiros comerciais justamente por isso. E só complementando aqui, Collor, se eu não me engano, foi em 90, 92, eu já era nascido, não é isso? 92, 92 foi pós-Collor. Se não me engano, essa história aí aconteceu pós-92, pós-Collor. Pronto, já era nascido. Fiz as contas aqui. Garota, não foi fácil. Foi uma fase difícil para todo mundo, na área comercial, inclusive, né? E é isso aí, mas valeu o desafio, adorei e nunca mais saí da área comercial. E a gente vende o tempo todo, né, Alisson? A gente vende numa entrevista de emprego, a gente vende ao nosso melhor perfil numa conversa com uma namorada, com um namorado. A gente está sempre vendendo. Somos todos vendedores, vendemos o tempo todo. Esse é fato. Ô, Nil, aí fala um pouco da tua profissão, o que é que você faz hoje, né? Só para que o pessoal também possa te conhecer um pouco mais, saber qual é a tua pegada, o que é que você faz. Claro, eu depois que eu trabalhei numa empresa, em algumas empresas, a última foi uma empresa grande de construção, mas na área comercial, de materiais de construção na área comercial, e acabei, dali eu despertei para o treinamento, eu comecei a ministrar alguns treinamentos internos, e aquilo entrou no sangue também. Eu falei, puxa vida, eu gostei disso. Envolver pessoas, motivar pessoas para ação, aquilo me entrou também. Eu falei, não, eu tenho que fazer isso, tenho que viver disso. E acabei saindo dessa empresa e montando a minha consultoria, que é o que eu faço hoje há 15 anos, que é uma consultoria em treinamento, em palestras e treinamentos na área de vendas, nas áreas de liderança, em outras áreas também. Então, é o que eu faço há 15 anos, com altos e baixos, né? O mercado não é fácil, o mercado
é uma senoide, é uma loucura, é uma montanha russa, mas está aí, está valendo a pena demais. Eu acho um máximo tão importante quanto a remuneração de um evento desse, às vezes o retorno, muitas vezes na Paraíba mesmo. Olha, sou grato às pessoas ao final do evento me falarem, Gil, eu não queria nem vir aqui porque me falaram uma palestra, mas essa hora mudou a minha vida, ou mudou as minhas vendas, mudou a minha atitude. Uau! Isso para mim é tão importante quanto o ar que eu respiro, né? É importante ter esse feedback disso. Ô, Dil, antes da gente partir para as perguntas do pessoal, bora. Uhum. Antes da gente partir, como é que você avalia esse cenário que a gente tá vivendo, né? Principalmente levando para a área comercial, né? Para a área de vendas. É duro em alguns aspectos, algumas portas se fechando, as pessoas segurando um pouco de recurso, as empresas segurando, quer dizer, as vendas estão muito mais competitivas e eu diria que elas estão até represadas, né? Muitas dessas vendas estão sendo postergadas para um futuro pós-pandemia. Então aí vale um alerta já, um insight para quem está nos assistindo. A gente vai ter, pós-pandemia, muito provavelmente, um momento de que, legal, tudo que ficou represado, que não foi consumido, precisará ser consumido. E aí o papel do vendedor é fundamental. O papel do vendedor que trabalhe como um técnico de vendas, como uma pessoa que faça a diferença numa consultoria, né? O vendedor que tira pedido, que entrega, o que vai trocar o produto na gôndola, esse vendedor, ele vai morrer, ele não vai existir mais. Agora, o vendedor que promove uma consultoria com o cliente, esse vai ter mercado, que a gente falava até um pouco tempo atrás, o vendedor 4.0, que ele é conectado, ele está ligado nas redes sociais, ele entrelaça as informações para prestar o melhor serviço e ter a confiança de quem está comprando, né? Isso é sensacional. Isso vai precisar, isso vai acontecer. Então, não desanimem, se cuidem da saúde, da preserve, porque a gente vai ter um oceano para a gente surfar. Acreditem nisso. Ô, Nil, e aí você falou em vendedor 4.0, né? E a gente tem falado isso em todas as lives que até agora que tiveram, que é dessa mudança que nós falávamos tanto dessa mudança que ia acontecer, já estava acontecendo, mas parece que nesses 2 meses deu um pulo assim que 5, 10 anos foram trazidos para o hoje, né? Para o presente. Exatamente. Né? Então, dentro de 60 dias, as empresas tiveram que se adequar a uma série de fatores, de coisas que jamais pensariam viver naquele momento, né? Tiveram que se reinventar e estão se reinventando ainda, né? Mas é aquela história, né? Quem é mais rápido sai na frente, né? Quem se adapta mais rápido sai na frente, né? Mas esse 4.0 aí que você falou, eu acho que é a pegada da vez, né? A gente falava do futuro, que na verdade no fundo a gente sabia que já era o presente, mas agora ficou mais claro que é o presente. Eu li um artigo esses dias que o e-commerce de 15 anos, o que se esperava de evolução do e-commerce para 15 anos, ele está sendo realizado em 1 ano aqui no Brasil. Então, olha só, as empresas estão tendo que correr, quer dizer, hoje é um bom negócio, por exemplo, ser vendedor de plataformas de reuniões, hoje é um bom negócio ser vendedor de internet rápida, olha que bom negócio, né? Então, porque as empresas estão demandando isso, as pessoas estão demandando isso. Até porque, é que você mesmo falou, o vendedor que pensava como antigamente, ele não vai ter espaço. O espaço vai ser feito para quem abraçar essas novas propriedades do mercado de vendas, né? Não só técnicas de vendas. Eu diria que o pessoal está falando não mais do B2B, do B2C, é do age to age, é o H para H, o humano para o humano, né? As relações humanas. O vendedor vai ter que entender muito de gente. Isso é fundamental. Vai ter que apostar muito em relações, o ser humano e tecnologia. Exatamente. Tem uma frase até que fala, não lembro agora o autor, mas fala que não entende de gente, não entende de negócios, né? Porque os negócios são formados por pessoas, né? Ô Alisson, você sabe que eu fui fazer uma entrevista, naquela época que eu respondi a esse anúncio de engenheiro de vendas, eu fui fazer uma outra entrevista, e era na área comercial também, e o presidente da empresa, era um presidente até de uma empresa grande, por sinal, eu relutei na entrevista, e ele me deu um puxão de orelha.
Ele falou: você já viu um presidente de empresa, em raras exceções, não ter passado pela área comercial ou pela área de marketing? Ele passou por essas áreas. Então, com raras exceções, é impossível você crescer numa organização sem ter tido essa experiência comercial. Não abra mão disso. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei: caramba, o cara está me dando um toque para eu mudar o meu jeito de ser. Aquela cara técnica quadrada, eu não estava rompendo, né? Eu não estava rompendo. Ó, pessoal, só lembrando aqui que aqui no rodapé está passando as redes sociais, tanto a minha como a do Dio. Meu nome não é muito difícil, né? Assim, só ter eu. O Dio, eu acredito, também só vai ter ele, né, Dio? Dessa forma aí. Desse jeito, com 4 L's, é complicado, né? Tá certo. Dio, vamos para as perguntas do pessoal. Vamos embora, vamos lá. Ó, a primeira pergunta é do Igor, aqui de Campina Grande, e ele pergunta o seguinte: como devemos fazer uma boa abordagem ao cliente, sabendo das restrições e precauções que devemos ter? Nós sabemos que essa pandemia aí, Nil, também está gerando uma série de mudança de hábito, de comportamento dos consumidores, e certamente isso também vai respingar nas empresas e também na área comercial. Você já tem alguma coisa assim sobre esse assunto, sobre esse olhar um pouco futurista? Sabe o que eu ia falar? Talvez ele esteja falando do varejo, alguma coisa a ver com o varejo, né? Como é que vão ser feitas? Eu acho importante o seguinte: o fator importante dessa pergunta é que a gente tenha, de fato, essas precauções percebidas pelo cliente. Então, essas precauções que a gente está falando aí, sei lá, a questão do asseio, da limpeza, da higienização, da manutenção da distância, por exemplo, num varejo. Estou falando do varejo, não é isso? Essa percepção que ele vem a ter do meu negócio, do meu estabelecimento, ela é fundamental. Se ele perceber no meu local de trabalho, no meu negócio, e ele não perceber no meu vizinho, ele, por uma questão de preservação da vida dele, ele vai escolher o meu estabelecimento. Então eu tenho que ser muito honesto na minha precaução comigo mesmo e com o meu cliente. Essa relação é uma relação de honestidade. Eu tenho que cuidar de mim e cuidar dele. Agora, isso tem que ser muito visível para ele também. Não pode ser um teatro, né? Entrou um cliente, pega um paninho lá com álcool e passa no balcão. Não. Esse asseio, essa limpeza tem que ser uma coisa... Tem que ter um propósito, né? Com propósito. Limpeza de balcão, uso de máscara também. Agora, ele está falando de varejo fixo, né, sobre essa questão. Eu diria para ele, além de toda essa precaução, experimentar alguma coisa online também, né? Começar a pensar, lógico que ele está tendo a visão do varejo fixo, físico. Agora pensa talvez em alguma coisa online. Talvez agora também esteja um momento dele não só pensar em quem entra pela porta no estabelecimento dele, mas quem possa entrar no Brasil e no mundo inteiro pelo endereço de web dele, né? Uma questão você falando aí do varejo fixo, né, da loja física, e eu acabei aqui também lembrando da situação do vendedor, que ele é aquele vendedor que atende também empresas, né? Por exemplo, o cara que vende para supermercados, que ele vai ao supermercado, certamente também vai ter algumas mudanças aí no contato com compradores, com clientes, no geral, porque ele é visto, digamos assim, não sei se essas pessoas, a gente pode falar assim, mas ele é visto como uma pessoa que está em todo canto, é possivelmente uma pessoa que transmite, né? Pelo menos nesse momento. E ele tem que passar uma imagem que ele está preocupado com isso, porque ele também vai ser bem recebido ou mal recebido por isso, pelos cuidados que ele tem com ele mesmo e nessa relação comercial que ele tem. Lógico que, além disso, a gente tem que pensar que nessa relação comercial pós-pandemia, ele possa estabelecer uma relação muito mais próxima, um relacionamento de fato, tendo esse cliente no WhatsApp, num sistema, se aproximando dele em datas, em momentos especiais. É importantíssimo que não fique restrita essa relação ao fato da compra e da venda de um produto ou de um serviço. Que isso gere um relacionamento mais profundo, mais perene, né? Para que, de fato, isso seja percebido como aquele cara, aquele vendedor ou aquela vendedora é uma pessoa que cuida do estabelecimento, cuida dele mesmo, está me transmitindo confiança e, além de tudo, ele está me dando atenção.
Pô, eu quero esse cara sempre aqui no meu estabelecimento, nas minhas visitas. Vem que eu te abraço, no bom sentido, né? No bom sentido. E sem passar nenhum. E o tradicional aperto de mão do vendedor e o cliente, por enquanto, está suspenso. Então, mas isso pode virar uma coisa engraçada, pode virar uma brincadeira de ombro, pode virar sabe, isso tudo, o vendedor, a pessoa da área comercial tem essa bossa, tem esse jogo de cintura, sabe? Então ele vai, opa, nada de mão, vamos dar um ombrinho, vamos dar um toque diferente, vamos fazer um cumprimento meio de bater continência, alguma coisa ele consegue estabelecer com o cliente, e desde que tenha uma aderência do cliente. Isso vai ser legal, vai ser legal. De repente pode até nascer agora uma marca do cliente, do vendedor, não é isso? Já imaginou isso? Olha que sacada sua, Alisson. Exatamente. Quem é o cara? É o da continência, é do ombrinho. Eu sei que o cantor, o baterista dos Beatles, o Ringo Starr, há mais de 20 anos, ele não dá a mão para quem vai entrevistá-lo. Ele bate o ombro. Ele bate o ombro há 20 anos. Então, todo mundo sabe, quando vai entrevistá-lo, dá o ombro para ele, porque ele não quer encostar a mão. A mão é para fazer higienização, para se alimentar. Não vou dar a mão. Você pensar bem, né, Alisson? O negócio de dar a mão é uma coisa muito antiga. Eu estou dando a mão porque eu estou mostrando que eu estou desarmado. Olha só. O princípio de dar a mão é uma coisa muito antiga. Numa pandemia, ou numa pós-pandemia, parou. É um cumprimento, é um oi, é uma mãozinha, é alguma coisa, uma reverência. Valeu. Show de bola. Vamos para a próxima? Vamos embora. Essa aqui é também aqui de Campina Grande, da Gilvânia. Ela pergunta: que é o cenário que nós estamos nos encontrando, né? Nós nos encontramos, que é esse cenário que a gente está vivendo de pandemia, teoricamente, o isolamento. O mundo das vendas precisa se reinventar, buscar aprimorar conhecimentos e traçar novas estratégias. A gente vai ter que traçar novas estratégias agora, Dil? Vai. A gente falava disso quando a gente falou do vendedor 4.0. Quer dizer, vai mudar essa forma de abordar. Acabou aquela história do vendedor que vai lá e só vai simplesmente trocar por um número maior, por um número menor. Não, ele vai ter que interagir. Giovanni, o vendedor, ele vai ter que ter uma postura mais proativa, né, com o cliente. Ele vai ter que ter uma empatia maior, uma inteligência emocional maior, domínio de tecnologia. Isso tudo é fundamental. Quer dizer, quando acabar a pandemia, você pode ter certeza, aquele vendedor pré-pandemia, ele tem que ser outra pessoa. Eu tenho certeza, Giovanni, que você já está me entendendo o que eu estou falando. A gente tem que conhecer, acima de tudo, as dores que abordam, que afetam esse cliente, que tipo de dor que ele tem e o que eu posso fazer para minimizar esse efeito, sabendo decisores, influenciadores, etc. e tal. Isso é muito básico falar de decisor e influenciador, mas é uma coisa que muitos vendedores não conhecem isso, né? Por exemplo, vamos pensar numa família que depois da pandemia vai fazer uma viagem de férias. Quem que é o decisor numa família, Alisson? Você imagina quem seja o decisor? Numa família? Uma família. Marido e mulher. São as mulheres. Claro. Quem que é o decisor na escolha da escola dos filhos? As mulheres. As ótimo. Mulheres. Claro, exatamente. Quem que decide, por exemplo, quem aceita o genro quando a filha já está grandona? Aí é uma discussão. Aí o pai quer dar uma de durão, né? Mas aí a mãe vai lá e convence e fala assim: ele não é lindinho, uma gracinha, tão educado, tão bonitinho. É a mulher também. Então, quando a gente tem essa visão, é importante olhar isso também. E cada vez vai ser mais importante através de uma visão, de uma inteligência emocional. É o que eu falo, o que eu chamo das soft skills, né? Então, a gente faz até falar isso nas suas aulas. A gente foi treinado a vida inteira para ter as hard skills, aquelas ferramentas mais técnicas de formação, de você estudou, fez isso. E as soft skills? Né? E aquela bossa de você conversar, de você atrair, de você usar a inteligência emocional para ter o seu comprador ou o seu consumidor próximo a você. É isso. Isso vai ser um marco, pode ter certeza. Essa pandemia vai ser um marco nesse sentido. Respondi, Giovânia? Respondido. De certa forma, vai acabar deixando um legado assim, para o mundo dos negócios, né?
Vai funcionar como uma aceleradora dos negócios. É uma mudança radical. Falávamos disso esses dias, eu e você. Eu reconheço que eu tenho algumas dificuldades tecnológicas. E até te pedi ajuda. Eu falei, Alisson, me ajuda, cara. Me ajuda, me explica como é que funciona esse bicho aí. Que esse aí eu não conheço. Aí o Alisson, ele viu o Giovanni, o Alisson falou assim, eu explico para você depois. Vou cobrar baratinho. Tá vendendo, tá vendendo. Está à tua disposição, viu, Nil? Quando quiser, é só falar que a gente senta um dia e conversa sobre tudo. Viu? Agradeço, Alisson. Obrigado. A próxima pergunta é do Vitor, lá do João Pessoa. Vitor de Jampa. Isso. E ele pergunta o seguinte: quais técnicas eu poderia utilizar em uma venda para que tenha 100% de êxito e o cliente saia feliz e com produtos da minha loja? Aí é o varejo fixo, né, que ele está falando, né? Caramba, 100% de êxito, ele tá chutando o pau da barraca, né? É porque ele já tem 98%. Eu acho que ele está querendo chegar aos 100 agora. Esse garoto, Vitão, você está aí com o João Pessoa que te aguarde, né? Mas olha só, eu já falei das dores do cliente. Se ele conhecer as dores do cliente, ele vai ter uma assertividade muito grande com esse cliente no que se refere. O que significa conhecer as dores? Conhecer o que o cliente de fato está buscando quando ele tá querendo comprar algum produto, alguma coisa. Por exemplo, vamos pensar no seguinte, Alisson. Eu vendo relógio de pulso. Hoje em dia não se usa tanto, mas há alguns anos se usava, mas ainda tem. Eu vendo relógio de pulso. O que o cliente compra? Aí nós estamos falando de percepção de mercado. O que o cliente compra quando compra relógio de pulso? Hoje... Aí pode pensar a hora certa? Qualquer relógio da hora certa, né? Celular tem, tá no bolso. Celular tem, é só olhar. O relógio de pulso está atrelado ao quê? Ao status. Assim como o celular está atrelado ao status. Então, que dor que ele tem? Uma dor de conectividade, é uma dor de ver as horas, é uma dor de status. Eu preciso reconhecer esse tipo de coisa para poder fazer uma abordagem para deixá-lo satisfeito. Eu acho importante voltar a falar, já que ele quer 100% de êxito, respeito aos protocolos sanitários. É importante isso. Então, esses novos protocolos sanitários vão ser fundamentais para que ele seja reconhecido como um cara fenomenal, um campeão de vendas. Lá eu até fui respeitado depois da pandemia. Olha só, até nisso os caras olharam para mim. Pô, então lá vem o êxito nisso aí. Agora, uma coisa interessante é que o comprador, o cliente, ele tenha a percepção da intenção positiva do vendedor. Isso é fundamental. Quando ele percebe a intenção positiva do vendedor. Porque quando fica evidente que o vendedor está empurrando um produto simplesmente para ganhar comissão, está focado e não está focado no cliente, como diz o meu amigo Cláudio Diogo, um dos caras dos melhores profissionais de vendas e de formação de vendedores do Brasil, ele fala que vender é ajudar o cliente a tomar a melhor decisão para a vida dele, não para a minha de vendedor. Então, se eu estou conectado, se eu estou junto com o meu cliente, pensando de acordo com a dor dele, de acordo com as necessidades que ele vem a ter, e se ficar evidente que não, eu não estou querendo te empurrar, eu estou pensando com a sua lente, sobre os seus olhos, quando o cliente percebe isso, ele fala, pô, eu tenho um aliado aqui, eu não tenho um vendedor. Aí entra aquela coisa da fidelização, ele fica fiel a mim quando acontece isso. Ele fica fiel, ele acaba comprando sempre de mim, porque ele se sentiu, poxa, que bacana, estou saindo satisfeito, 100% com êxito, satisfeito, estou feliz. Por quê? Lógico, puxa, o cara não foi, ele não me empurrou. Agora, quando a evidência disso fica muito percebida pelo comprador, ele quer ir embora na hora. Ele quer ir embora na hora, ele não quer continuar. Aquela estratégia que muitos vendedores fazem, né? Dizer, eu só consigo te vender por esse preço daqui a meia hora. Então, pressiona totalmente o cliente, né? Então, ele vai comprar, mas não sai satisfeito por conta dessa pressão, né? A minha reação em momentos desse é assim, talvez eu não compre agora, talvez eu até pague mais caro, mas eu não vou atender a sua velocidade, a sua imposição de velocidade, viu, vendedor? Eu sou cliente, a decisão é minha. Então me ajude a tomar, me acolha nessa decisão e não me coloque contra a parede. Aí não funciona, né? Fica difícil isso.
E só Respondi, Vitor? respondido, e só complementando, Digo, como ele falou 100%, a gente acredita também que ele, os colegas dele, são vendedores com o perfil consultor, né? Então, manter esse perfil consultor, né, de entender as necessidades do cliente, juntamente com essas dicas que você acabou de dar aqui também. Tá certo? Consultor. O vendedor consultor, eu lembro que nessa empresa que eu fui trabalhar muito tempo atrás, o meu cargo era inspetor técnico de vendas. Pô, que isso? Inspetor técnico de vendas. Aí depois isso virou consultor de vendas. Aí você começa a pensar que, de fato, o que eu estou fazendo sempre é uma consultoria. A venda é uma consultoria, a não ser que você venda uma coisa muito de valor agregado baixíssimo, no varejinho popular, aí você não tem uma consultoria mínima. E olha, até ali você consegue pessoas que dão consultorias que te entregam uma assessoria que você não espera. Né? Eles vão ali, te surpreendem pela qualidade do conhecimento, pela qualidade do que eles estão fazendo. Legal. Show. Dilson, você já ouviu falar em Souza, Paraíba? Sim, não tive. Não estive lá ainda. Não estive ainda. Não. Souza fica no sertão da Paraíba. A pergunta vem de lá, de Fernando, né? Conhecido lá, Souza é conhecido como a terra dos dinossauros, né? Lá tem um parque lá onde tem pegadas de dinossauros, então interessante. É conhecida pela cidade dos dinossauros, tá certo? Vamos embora. O Fernando pergunta qual a principal dificuldade para os gestores de equipe na pós-pandemia. Achei interessante essa pergunta, Dil, porque a gente acaba falando muito do vendedor, mas os gestores de equipes, no geral, também os gestores da área comercial também devem ter um desafio aí pela frente, né? O Alisson, é interessante essa pergunta, é bem interessante, porque o que acontece? Os gestores estão notando, e a gente está vendo, que a equipe está mais sensível, as pessoas estão mais sensíveis. Então, é uma hora de que o gestor tem que abusar da sensibilidade também, sabe? A gente está vivendo o tal do novo normal, quer dizer, a coisa não é mais como era antes. Então, resiliência, paciência e empatia são 3 coisas fundamentais para os gestores. Resiliência, aquela coisa de você saber, porque muitas vezes o time exerce, o conceito da resiliência é aquela história de você ser exigido de uma certa forma, como se fosse um elástico, é um princípio de mecânica, inclusive, e retornar à sua posição natural. Então você é exigido, depois você... Muitas vezes a equipe exige essa resiliência do gestor. Então muitas vezes ele tem que se esticar, se doar, a moldar uma situação e retornar à situação original equilibrado. Então ele precisa nesse momento disso. Paciência acima de tudo, porque é um momento de sensibilidade do time, as pessoas estão mais sensíveis. E a empatia, claro, a pessoa muitas vezes não está podendo fazer reunião em casa, muitas vezes o vendedor está atuando em home office, outras vezes eles só se encontram em reuniões, cada um sai para a sua região para fazer a venda, e de máscara, certo? Com os protocolos sanitários, mas eles não se encontram mais no escritório para fazer aquilo. Então, como é que está sendo o dia a dia desse vendedor na rua ou na loja, ou visitando aqueles clientes todos, aquela coisa toda? Eu como gestor, também me colocar na posição dele e entender as dificuldades que ele tem. É chuva, é sol, é a máscara agora, é o medo do vírus, são as vendas que estão diminuindo, é o corte de resultados. Eu tenho que entender essa situação. Sala, passar muito tempo com ele dentro da sala. O líder, não entendi o que você falou. No caso do vendedor, né? Que não quer, o cliente não quer mais receber ele na sala, tudo isso é desafio que ele vai jogar para o líder, né? Então... Ele traz de volta. Então, ele tem que saber como que os funcionários se sentem, é importante ele tirar essa temperatura e, acima de tudo, como é que ele vai atacar os pontos de melhoria? Ele tem que também fazer uma análise disso. Bom, eu entendi, eu vi como é que eles estão trabalhando, como é que está a vida deles, mas espera aí, aqui eu tenho notado que este vendedor ou esta equipe está precisando de um tipo de atitude minha, de uma ação de proximidade, uma ação de incentivo, uma ação, não gosto de falar de desconto, não quero falar de desconto não, mas um incentivo, uma ação. Como é que eu ataco focos diferentes de problemas? Por que, Alisson? Você sabe melhor que eu isso.
as pessoas são diferentes umas das outras. Eu não posso tratar todo mundo da mesma maneira. Eu não posso motivar, nem tratar problemas da pessoa A, da pessoa B da mesma forma. Pessoas são diferentes. A gente não nasce com um manual de instruções, como a gente, quando compra um carro, vê um manual do carro. Não tem isso no ser humano. Então, o gestor tem que ter uma sensibilidade à flor da pele para isso. Isso é uma das principais características do gestor. Muitas vezes o gestor conhece pouco tecnicamente, mas ele conhece muito do quê? De gente, de soft skills, muito mais do que de gente do que do produto que ele está vendendo. Eu já vi muitas empresas com gestores medíocres tecnicamente, agora com uma habilidade de lidar com pessoas que era uma coisa incrível. Eu tive gestores nas minhas equipes que eu fiz parte, que eu terminava uma reunião, um encontro, eu tinha vontade de aplaudir, falar, meu Deus, o que esse cara está fazendo comigo? Outros eu tive vontade de virar a mesa de reuniões em cima do cara, também tive. E esses caras não tinham a tal das soft skills apuradas, né? Fazer o quê? Sim. Dil, e é importante também o gestor ele assumir também o papel dele, não só no pós-pandemia, mas também durante a pandemia, né? Então, tá próximo, se preocupar, marcar reuniões, como eu tenho dito, é sempre uma oportunidade de se aproximar da equipe, mesmo todo mundo não estando próximo fisicamente, né? Mas é importante manter esse vínculo, é uma oportunidade de marcar para todo mundo em determinado horário, fazer um brinde lá, assistir determinada coisa, enfim. Fazer um happy hour virtual, alguma coisa assim, vamos tomar um negócio junto, vamos assistir ali Eu tenho amigos músicos que estão vendendo happy hours musicais. Às sextas-feiras eles fazem para a empresa X, músicos bons, músicos que foram, por exemplo, o Maurício do Rádio Táxi, que era o vocalista da banda Rádio Táxi, ele faz happy hours musicais no final do dia. E tem tido uma aceitação muito boa. Ele canta para a empresa, personalizado. É bem bacana, viu? É bem bacana mesmo. Isso é bem bacana. Agora, é legal falar também que é importante que ele não perca, lógico, esse é o lado soft, mas ele também não pode perder o olho dos números, o gestor, né? Sim. Ele tem que olhar os números, tem que olhar os indicadores, como é que está o funil de vendas, como é que estão as coisas, tem que olhar tudo isso aí também. Certo. Só avisando aqui ao pessoal que, pelo jeito, hoje também vai passar dos 40 minutos, tá certo? Bora! E aí, também perguntar se Dil tem disponibilidade para repassar 5 minutinhos a mais e pedir para o pessoal que está nos assistindo também ficar aí com a gente, porque um prazer. Faltam 2 perguntas ainda e a gente vai tentar aqui encerrar o mais breve possível, mas também sem muita pressa. Dil, tem uma pergunta agora de São Paulo, do Carlos. Como manter o time motivado para vender neste momento angustiante? Né? Aí preocupações de gestores, né? De pessoas, um preocupado pelos desafios e outro já traz uma acessibilidade que pode ser que receba a equipe talvez até enlutada, muito abatido também por essa guerra de informações, esse bombardeio de informações que recebemos, e a gente pode receber a equipe aí com a motivação lá embaixo. Isso é um problema sério, a gente tem notado isso, as pessoas estão mais cabisbaixas, enlutadas, falou um negócio seríssimo. A dor dos números, os indicadores de números diários de mortes, é um indicador que a gente é acostumado a olhar aqui todos os dias, e a cada noite que vem o número é um soco no estômago, né? A gente sente isso. Então, muitas vezes, o vendedor pode ter alguém na família com essa situação. Mas, em linhas gerais, ele é um cara otimista. Então, manter o time motivado, e manter o time pronto para vender, é manter a chama acesa do vendedor. Então, eu acho o seguinte, o exemplo do líder, o líder tem que espelhar posso falar um negócio? Esse tesão. Tem que espelhar isso, ele tem que olhar para o time e falar assim, se ele chegar para o time, e aí, gente, como é que foram as vendas hoje? Não foi legal? Tá feia a coisa. Cara, isso vai contaminar o time. Agora é diferente daquele cara que chega, galera, o negócio tá feio, mas a gente vai para cima. Parece até uma coisa de vendedor de enciclopédias, mas não é, não. Isso transmite, o exemplo do líder é numa transmissão disso.
E, lógico, sempre com muito apoio, acolhimento. E, vou falar um detalhe importante. Ferramentas adequadas. Não adianta eu botar um vendedor meu para fazer um resultado se eu não der uma ferramenta que ele não saiba usar. O que eu exijo é que ele use uma ferramenta, aí estou falando do vendedor que está migrando para o 4.0, por exemplo, e ele simplesmente ganhou uma ferramenta para utilizar lá, ele não sabe usar aquela ferramenta. Ele precisa ser treinado para isso. Ele tem que ter as melhores ferramentas, ele tem que ter o exemplo do líder, ele tem que ser acolhido, e aí sim ele não é só o vamos lá, gente, vamos lá. Eu faço um alicerce com informação, com motivação, com técnicas de tecnológicas, né? com tecnologia, e aí sim, ao final que eu tenho tudo isso aí cimentado, eu falei, bom, gente, agora vamos, e agora vamos com o meu tesão também. Eu sou líder, eu estou com vocês. É uma parceria. Não adianta, é aquela coisa que fala assim, vão na frente que depois eu estou chegando. Ou então, é para lá que vocês têm que ir. Eu estou junto. É como se fosse uma regata. Como se fosse uma regata, está todo mundo buscando o mesmo sentido. O líder não precisa atuar pontualmente nos vendedores, mas ele atua para que todo mundo busque o mesmo objetivo. Numa foto de uma regata, o papel figurativo do líder é o vento. Ele está empurrando todo mundo para aquela direção, mas cada um constrói o seu caminho. Agora eu estou dando o barco, eu estou dando o vento para que ele busque. Agora eu não estou soprando ao contrário, tá? É uma metáforazinha meia para um bom vendedor, já entendeu essa história. Tem que torcer para atingir a meta, né? Ficar esperando que o vendedor não bata, né, Edil? Ou então, quando não bate a meta, aí chega lá, o cara está sempre pronto para dar uma pancada no vendedor. Eu já vi isso de monte. Quer dizer, espera a reunião acontecer, o cara não interagiu em nenhum momento do mês, em nenhum momento do semestre, e aí na frente da equipe toda, o cara vai dar um sabão numa pessoa que talvez não esteja na posição certa, no território correto, com a ferramenta correta. Não é assim, pô. Eu tenho que apoiar, eu tenho que interagir em vários momentos daquele mês, daquele semestre. Eu tenho que interagir o tempo todo. Eu não posso simplesmente largar e depois só soltar o chicote. Aí não, isso não é líder. Isso é chefe. Chefe índio. Quem chefe é índio, né? Mais uma pergunta que tem aqui, né? E eu vou pedir para o pessoal, mesmo depois da pergunta, ficar mais um pouquinho, porque ainda tem mais algumas considerações. Essa é do Cristiano de Cabedelo, Paraíba. Cabedelo, eita. Fica ali, praticamente dentro de João Pessoa, você deve ter passado por lá também. Sim. E o Cristiano pergunta o seguinte, Nil, o que devo estudar para essa nova fase do comércio? Que legal. Perguntinha boa, hein? Ô, Cristiano, você me botou agora numa... Não, eu vou te falar o seguinte. Se a gente estivesse tendo essa conversa há 10 anos, eu iria falar assim, Cristiano, estude técnicas de vendas e você vai ser um cara que vai conseguir ler o seu interlocutor, ler o seu cliente, você vai fazer as melhores abordagens. E eu vou falar assim agora, Cristiano, nós estamos em 2020 e estamos no meio de uma pandemia, isso vai mudar muito. Eu vou falar para você, você use, acima de tudo, estude gente, estude inteligência emocional, estude neurolinguística, que não está mais tão assim, mas é importante. Eu diria para você estudar integrações humanas e tecnologia, sim. Se eu conseguir atrelar tecnologia com o lado humano das pessoas, eu sou um cara preparado para vender o que eu quiser. Lógico que a técnica de venda vai envolver isso tudo em algum momento? Lógico que vai. Eu vou ter que saber a bossa do meu negócio, mas o mais fácil é a técnica de venda nesse momento. Acima de tudo, eu preciso entender de gente. É o age to age, sabe? O human to human. Eu preciso falar de um humano para outro humano. E aí você fala assim, mas se eu for trabalhar com B2C ou B2B, que é uma outra empresa, quem está do outro lado tomando a decisão é um humano também. Então eu preciso entender de gente. Então inteligência emocional para o meu equilíbrio, para entender o outro lado, para entender aquilo que eu falei do manual de instruções do ser humano, né? Atrelado com tecnologia, eu tenho um potencial vendedor fora de série. Sim, é aquela história, né, que
A partir de agora é um momento também de autoconhecimento, tentar identificar quais são os pontos fracos e os fortes, né? E tentar desenvolver as soft skills, né? Exatamente. Aquela história, hoje o que está na crista da onda, o que está fazendo a diferença em qualquer profissional são as soft skills, né? Lógico que o conhecimento técnico ainda tem grande importância, mas as soft skills também hoje é o que a gente precisa tá dando uma atenção redobrada nesse momento, tá certo? Como a Kelly está falando aqui no bate-papo, inteligência emocional é o segredo para essa crise. Vamos estudar, exatamente, Kelly. Olha que bonito, Kellen, é isso mesmo, estou com você, penso da mesma forma. Agora eu vou falar uma coisa, hein, Alisson, Kellen, tem muito bom de inteligência emocional, mas tem muita picaretagem por aí. Eu já andei pesquisando umas coisinhas aí que tem muito cara entregando muito pouco emocional, uns negocinho meio sem muito propósito. Sim, é. Viu, o pessoal está elogiando muito aqui a live, tá certo? Pedindo para que a gente marque uma próxima. A Sandra de Natal está pedindo para que a gente marque uma próxima live para continuar o assunto. Tá maravilhoso o bate-papo. Ela que dizendo. Prazer, Sandra. Que alegria. Vai ser uma alegria a gente fazer de novo. Estou à disposição. Na próxima eu venho com violão. Pronto. Eu já ia te perguntar, o cavaquinho não está do lado não, Dil? Tá ali, ó. Tá ali. Tá aí uma palhinha? Ah, rapaz, não preparei nada. Não. Hoje, na próxima pronto, tranquilo. Dil, então assim, a princípio, né, desde já, te agradecer muito por esse momento, né? Passamos aí os 40 minutos, atender esse pedido. Desejo a você e a sua família uma saúde, né? A gente está precisando muito desse momento. Dil vai estar aqui também, quando tudo isso passar, ele vai vir para Paraíba. Sigam o Dil na rede social. Quando lembrarem de vendas, lembrem de Dil, né? Então, com um prazer. Atendimento, que alegria. Geral. Recebemos muitas perguntas, eu tentei ali ver quais eram as que eram similares e usar uma. Não dava para responder todas, vocês viram, nós respondemos 6, tá certo? Mas, de toda forma, Dil, muito obrigado. Tá certo? Sabemos eu que agradeço. Das dificuldades que queira ou não, é 1 hora do seu tempo, da sua noite com sua família, tá bom? E quando vir a Paraíba, seja muito bem-vindo. Quando também quiser falar com o pessoal daqui, a maioria vão lhe seguir. Vou dizer para o pessoal o seguinte também: quem gostou da live, né? Eu vou deixar a live gravada no YouTube, tá bom, Dil? Então, quem gostou, agora, quando sair, vai pegar o link e vai encaminhar para a sua equipe, para alguém que precisa ouvir isso que o Dil falou, vai encaminhar para alguém que você acredita que está precisando ouvir isso, tá certo? Para o seu patrão, para todo mundo, né? Porque o empresário também está sofrido nesse momento, é o vendedor, é o gestor, é o empresário, todo mundo está sofrido. Então, manda esse link para alguém, para várias pessoas, para a sua equipe. Tá aqui na tela. Na tela eu vou colocar aqui agora a minha rede social e a do Dil, Instagram e LinkedIn, tá certo? Qualquer contato, entra lá com a gente. O Dil, gente, eu perguntei sobre o cavaquinho, porque o Dil também é músico. Nas palestras dele, ele sempre usa paródias, não é isso, Dil? Com o cavaquinho sempre faz paródia. Mas sempre... Posso fazer uma correção, Alisson, com todo o respeito que eu tenho? É o ukulele, não é cavaquinho, rapaz. Desculpa. É o ukulele. E aí o Dil sempre usa, faz paródias personalizadas para as empresas, de acordo com a dor da empresa, não é isso, Dil? Então é muito bacana. Procure conhecer um pouquinho aí. E quem chegou depois já da live ter começado, assista o início, que foi muito bom. Dil, muito obrigado. Prazer. Muito obrigado. Olá, sucesso para vocês todos. Obrigado pelo tempo de vocês todos. Parabéns pela iniciativa, Alisson. Até mais. Tchau. Você é show. Gente, então, muito obrigado. Passamos do tempo. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, me sigam nas redes sociais, que em breve eu vou estar lá anunciando qual vai ser a próxima live, para que aí vocês possam acompanhar também. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.